Tá bom, tá bom. Então, capítulo 21, livro de Atos, e a gente vai ler a partir do versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Fizeram isto, pois tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. E agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Versículo 32. Então este, o comandante, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Aleluia. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: você é grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Sicília, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: até aqui. De repente a gente consegue avançar um pouquinho mais, mas vamos nos dedicar até aqui, até o final do capítulo 21. Então, irmãos, quando ele chegou, onde é que começou o problema de Paulo? Porque ele está com os irmãos ali, está naquele momento de alegria, fazem aquela estratégia ali, ele vai até o templo. Lá no templo, ele acompanha aquela entrega daqueles votos ali, e aí, naquele momento, então, ali começa um movimento quando vem Paulo no templo. Por quê? Esse movimento aqui, esses judeus aqui que se alvoroçaram, eram judeus que vinham da Ásia. De qual parte da Ásia que ele viu? De Éfeso. Aí a gente precisa lembrar agora, aí vocês vão ter que lembrar, quem não lembra vai ter que anotar, ou se não, nas próximas etapas que nós vamos falar de Atos, nós vamos repetir isso e aí nós vamos conseguir entender. Quando Paulo esteve em Éfeso, houve lá um grande motim por conta da deusa Diana. Houve um grande motim, um grande movimento. E ele foi muito perseguido. Então, lá em Éfeso, havia os judeus, que eram judeus
que não eram convertidos ao cristianismo e que vinham para essa festa do Pentecostes, porque vinham gente, judeus de todas as partes, gente, judeus, nesse caso, que eram judeus da Ásia Menor, eram judeus da diáspora, ou seja, judeus da dispersão. Então, eles vinham de todos os lugares, eles vinham de Éfeso. Então, esses judeus que já tinham perseguido Paulo, lá em Éfeso, quando ele esteve lá, pregando, estabelecendo a igreja, durante 3 anos ele ficou em Éfeso, lembrem disso. E agora, esses judeus de Éfeso encontram Paulo. E aí é onde há o alvoroço. Pode ver que diz ali no 27, né? Que tinham vindo da província da Ásia. Então, aquele alvoroço, quando eles veem aquele homem e eles lembram, eles trazem a lembrança e dizem: olha, esse homem está ensinando contra Moisés, esse homem está ensinando contra a lei. Então, nesse caso aqui, todo o esforço, todo o empenho que Tiago teve de fazer aquela estratégia para que houvesse uma apaziguação nos ânimos do povo, de nada valeu. Uhum. Percebe isso? Uhum. De nada valeu. Então, às vezes, irmãos, essas estratégias humanas que a gente faz, né? E o Tiago lembrou bem aqui que já havia uma palavra profética acerca de tudo isso que estava começando a acontecer agora. Que ele seria machucado, que ele seria judiado, que ele seria o profeta Ágabo, né? Pegou aquele cinto que o Tiago relembrou aqui para gente, o nosso Tiago, né? Tem o outro Tiago e o nosso Tiago. Já estava profetizado tudo isso que ia acontecer. Então, aquele esforço todo não valeu de nada, porque quando eles estavam ali, justamente naquele momento que eles estavam ali no templo, era ali que houve um movimento de alvoroço. Por que esse movimento? E aí é importante a gente saber. Porque no templo havia alguns acessos. O templo não era um lugar acessível para todos em todos os lugares. O templo ele era subdividido em vários lugares. E que algumas pessoas podiam entrar e outras pessoas não podiam entrar. E algumas pessoas, alguns lugares, só pessoas que eram sumos sacerdotes podiam entrar. Outros lugares, só sacerdotes podiam entrar. E aqui tinha um lugar, tinha o átrio dos gentios. Então, os gentios tinham um átrio, um pátio, que os gentios tinham uma placa naquele pátio dizendo: olha, vocês podem ir só até aqui. Os gentios vão só até aqui. Quem não for circuncidado não pode passar desse local. E eles viram que Paulo andava com um homem que era conhecido de Éfeso, que o nome era Trófimo. É esse o nome, né, do abençoado, né? Trófimo. Trófimo. E aí, quando eles viram, ele era conhecido, né, lá era conterrâneo deles, Jefferson, esse homem, ele não é circuncidado e ele está entrando e quem sabe ele passou ali e profanou o templo. Ali que houve o alvoroço. Uhum. Paulo trouxe agora os gentios e profanaram o templo. E aí que houve o alvoroço. E aí que pegaram o Paulo e porque ainda eles não tinham claro, né, essa doutrina da justificação. Então, aqui até então, até esse momento aqui, quem está perseguindo a igreja na figura do apóstolo Paulo e dos irmãos que andam junto, no caso aqui o Trófimo, e aqui tem Silas, e aqui tem vários irmãos junto com ele, nesse momento agora, são os judeus especificamente que estão perseguindo o Paulo. Então, não são os romanos. Na verdade, os romanos, eles salvam, nesse momento aqui, os judeus. Eles são usados aqui para salvar, porque quem sabe eles iam ser espancados até a morte, se não houvesse aquela intervenção. Porque havia, a partir dos judeus, uma crença muito profunda que quem profanasse o templo era digno de morte. Então, o que eles estavam fazendo ali, para os judeus, aquilo era lícito, aquele espancamento, porque eles entendiam que tinha sido tocado em algo sagrado.
Por isso, irmãos, que essas doutrinas, essas maneiras que a gente tem de pensar, que ainda são a partir de rituais, a partir de dogmas, essa supervalorização do culto, essa superdimensionação das metodologias, das doutrinas, pode gerar morte. Por isso que os irmãos, às vezes, estão se espancando na internet, estão se espancando um contra o outro, porque ainda existe uma cadeia dogmática na nossa mente. Então é isso que está acontecendo nesse. Aquele, ali era legítimo se pegar, olha, eles estão proclamando, tu vê que eles têm esse alvoroço aí, há um grito no coração deles, né? De socorro. Olha o que está acontecendo, há um espanto aqui. Introduziram um grego no templo e profanou esse recinto sagrado. E aí diz que toda a cidade fica em alvoroço. Tanto é que eles querem proteger o templo, e é muito interessante isso aqui, né? Porque esse templo é totalmente destruído, né? Por quê? Porque não era mais o templo. Não era mais aquele lugar de divisão, aquele lugar de vai até aqui, esse não vai mais ali. Às vezes a gente está fazendo das nossas igrejas Uhum. um lugar que não, aqui só pode entrar o pastor. Às vezes a gente tem isso aqui com a questão do altar. Não, o altar é santo, só pode subir santo ali. Não, então tem coisas ainda que são muito próprias dessa prisão de crenças dogmáticas e ritualísticas. E Jesus veio para destruir. Ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo aí não é. O templo agora é a vida da igreja, onde não há mais acepção, onde não há mais barreira, onde não há mais grego, judeu, bárbaro, ocita, branco ou preto. Não há mais. São os irmãos. Só que nesse momento aqui, eles entenderam que tinha sido profanado o templo, tanto é que tiram eles e fecham a porta do templo, como se tivesse sido ficado imundo, sujaram lá o templo. Fecha a porta do templo e aí começa essa relação de violência, essa relação de espancamento. E aí isso chega ao conhecimento das tropas romanas. Então aqui a gente precisa entender outra coisa também importante nesse momento aqui, que também vai falar bastante conosco naquilo que a gente vive nos dias de hoje e naquilo que é a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Havia destacamentos, o destacamento romano era muito forte, o exército romano ele era muito forte, era uma arma de guerra, era uma máquina de guerra para cuidar o Império Romano, para preservar o Império Romano desses estrangeiros que estavam ali subjugados pelo Império. Então, Roma tinha estabelecido uma máquina de guerra para conter qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de motim. Só que a maneira que isso era contido era de uma maneira mortal. Era uma máquina de guerra mortífera, violenta. Chegava mesmo ali terminando. Não tinha hoje, né, essa coisa dos direitos humanos, perguntar, explicar. Não tinha. Que era um tempo que não se tinha essa mesma lisura, o mesmo escrúpulo que a gente tem hoje. Então, quando havia qualquer movimento que pudesse trazer ali algum tipo de protesto, aquilo ali era rapidamente, quando percebia-se isso, essa máquina de guerra ia lá e tomava conta daquilo ali. Em Jerusalém tinha um lugar, uma, uma fortaleza, que era uma fortaleza que era preparada para isso. Por quê? Porque os judeus era gente que vivia protestando. Os judeus, aqueles partidos que se formaram, os zelotes, os saduceus, os fariseus, os herodianos, eles eram continuamente movidos. Essa foi a Guerra dos Macabeus.
eles eram movidos no intuito de serem libertos da escravidão do Império Romano, porque eles não aceitavam de forma nenhuma, como povo de Deus, continuar ali debaixo daquele jugo tributário, daqueles impostos que eram cobrados. Então, eles estavam toda hora esperando a libertação. Por isso que eles não entenderam muito bem Jesus como Cristo, o Messias enviado para libertar o povo de Israel. Porque na imaginação deles, libertar o povo de Israel era libertar eles fisicamente do Império Romano, que era muito opressor, muito intimidador, muito forte. Então, eles estavam continuamente se revoltando, volta e meia se levantavam revoltas. Um revolucionário se levantava, juntava a gente para tentar libertar o povo judeu daquela máquina de guerra, daquela máquina de opressão. Amém, irmãos? Dá para entender isso? A gente vamos acompanhando até aqui? Se ficar alguma dúvida aí, por favor, irmãos, perguntem. A gente tem tempo aqui, a gente já faz uma coisa assim mais curta, é 1 hora, nem 1 hora é, porque a gente tem um primeiro momento ali de conversa, de oração, mas é que é para a gente poder aqui dissecar bem, ficar bem claro para todos vocês aí o cenário que a gente está vivendo. Por isso que esses movimentos que a gente tem de protesto, de greve, de motim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso era próprio dessa mentalidade judaica do direito, da iniquidade, desse sistema meritocrático, e que extingue a graça, porque a graça ela vem trazendo a certeza pela fé da justificação pelo sangue de Jesus Cristo, sendo suficiente para nos trazer um plano de salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um plano de salvação. É a justificação. Por isso que tinha que eliminar todos esses rituais, todos esses dogmas, essas doutrinas. Por isso que Paulo se levantava com muita veemência para que isso não fosse uma obrigatoriedade para os gentios, ainda que para os judeus que se convertessem, não importa. Se não tocasse na salvação, se não tocasse na justificação, não importa. Se estão habituados com as festas, com a dieta, com o calendário, com a circuncisão, não importa. Mas tinha que receber o princípio da justificação pelo sangue de Jesus. Então, os judeus não entendiam isso, eles entendiam que eles estavam incomodados com aquela opressão do Império Romano, como foi com a Babilônia, como foi com o ambiente grego de Alexandre o Grande, como foi os caldeus, como foi a Síria. Vários povos subjugaram o povo de Deus durante a história. E eles queriam a libertação. Por isso que quando eles perguntam para Jesus, né, quando é que o povo de Deus vai ser liberto, quando é que vai chegar, era isso que eles imaginavam. Então eles estavam sempre se revoltando, volta e meia eles tinham revoltas. E aí ia lá a máquina de guerra romana e, de forma mortal, ia ali e aplacava. Então, ninguém queria que houvesse algum tipo. Vocês lembram daquele movimento que teve em Atenas, no Aerópago? Que deu aquele movimento ali, e aí rapidamente veio uma pessoa ali e terminou com aquele movimento, porque para não vir essa máquina de guerra e aplacar aquele movimento ali de forma mortal. Então isso era inadmissível. Então, quando acontece, quando eles sabem daquilo ali, eles vêm. Do lado do templo, ao lado do templo, havia um lugar, uma fortaleza, onde ficava alojado
esse destacamento romano para cuidar daquela região da Judéia, cuja capital era Jerusalém. Esse destacamento, segundo Flávio Josefo, que é um grande historiador, escreve isso também, porque isso é importante a gente ir falando esses nomes e sabendo, né? Flávio Josefo é um grande historiador que traz para nós minúcias que não estão nas escrituras, mas que a gente consegue entender o que aconteceu naquele tempo. Então, ele fala que essa fortaleza, que esse comandante, que era um comandante também chamado Cláudio Listas, que chega ali, que não é referido o nome dele, mas pela historicidade a gente consegue aprender, estudar sobre isso. Tinha uma fortaleza chamada Fortaleza de Antônia, que era ao lado do templo, que foi construída na época de Herodes o Grande. Herodes o Grande tinha sido um dos governantes daquela região na época do nascimento de Jesus. Aquele homem que ordenou que se matassem todas as crianças, os judeus que nascessem, era esse homem, Herodes o Grande. Então ele construiu essa fortaleza, que é chamada Fortaleza de Antônia, que até hoje tem ali ao lado do que restou ali do templo, ao lado tem ainda, a arqueologia consegue preservar ainda pedaços de paredes, pedaços de aposentos ali que eles identificam. Essa fortaleza, que era para onde eles estavam direcionando o Paulo. Então, aqui, nesse momento aqui, os romanos salvam. Aqui não havia ainda uma perseguição romana ao cristianismo. A perseguição romana ao cristianismo começou a partir do ano 60, quando Nero, imperador de Roma, acaba culpando os cristãos pelo incêndio que ele mesmo fez na cidade. Ele incendiou a cidade e ele apontou para os cristãos. E era fácil apontar para os cristãos, e naquele tempo foi um tempo de muita mortandade. Os cristãos eram mortos, eram colocados queimados vivos na rua para iluminar a cidade. Porque esse homem incendiou a cidade, esse imperador Nero, no ano 60, desses meados desse ano, e botou a culpa nos cristãos. E era muito fácil entender que eram os cristãos, porque os cristãos se levantavam com muita veemência, dizendo que Nero não era Deus. E a história conta que ele botou fogo em Roma, porque ele, no auge do seu egocentrismo, ele queria, a ideia dele era fazer uma cidade chamada Nerópolis, em homenagem a ele. Isso era muito comum na época, né? Tanto é que Cesareia é homenagem ao César, né? E ele queria fazer a cidade naquele egocentrismo dele, Nerópolis, e aí botou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. E ali, a partir dali, começou uma grande perseguição. A grande perseguição aos cristãos começou naquele momento. Que daí começaram os cristãos a ser expostos nas arenas, né? Que inclusive não era o Coliseu, porque o Coliseu não tinha sido construído ainda. O Coliseu é do ano 80 do primeiro século. Então, era em arenas menores que tinham ali, que os cristãos eram colocados ali e eram feitos de espetáculos e mortos por animais, por gladiadores. E às vezes a gente fala que é o Coliseu, né? Mas não era. O Coliseu foi aí Roma, né? Que a gente conheceu até nos anos 80, no ano 80. Então, nesse momento aqui, ele é levado para lá, o Paulo está sendo levado para ali, e é interessante aquele grito ali, né? Mátio, Mátio, lembra a gente do mesmo grito, né? Com o mesmo espírito, alguns anos antes, dizendo crucifica-o, crucifica-o.
E uma outra coisa interessante que eu quero chamar a nossa atenção aqui é como, no meio do alvoroço, aquele comandante tentou saber o que estava acontecendo, tentou perguntar o que está acontecendo, quem é este homem, o que ele fez, por que ele está sendo assim, condenado desse jeito, espancado desse jeito, e mais que a confusão era tão grande que não conseguia se entender o que estava acontecendo. E aqui a gente aprende, irmãos, que no meio da confusão a gente não consegue discernir sobre a verdade. Por isso que não dá para. Aqui, esse meio da confusão é às vezes uma confusão numa discussão no casamento, uma discussão, os irmãos discutindo, a igreja discutindo, uma discussão por ideologia política. Onde houver uma discussão que ela não tem sobriedade, a gente não consegue estabelecer a verdade. Tu não consegue entender o que é e o que não é. Quem é o quê? E o que está fazendo? Por isso que no meio de uma, quando der por exemplo, a Alice passou outro dia por uma batida de carro, né? Aí bateram de carro ali, no meio desse momento aí, que dá uma confusão, não dá para tu querer ali estabelecer a verdade. Porque é um momento de confusão, aí chega um ali que viu o acidente, diz uma coisa, outro diz outra, é um momento de emoção ali. Então não dá para tu, naquele momento ali, tu querer estabelecer a verdade. Querer estabelecer a verdade naquele momento vai ser motivo de mais confusão ainda. Porque daí tu quer falar mais alto para estabelecer a verdade. Aí tu entra numa discussão com o teu cônjuge falando mais alto para estabelecer. E a confusão vai aumentando, vai se instalando, e a paz, a alegria é roubada daquele lugar. Então, esse comandante queria saber o que estava acontecendo, só que foi impossível pelo tamanho do alvoroço, o tamanho da confusão. Então, ele decidiu algemar aquele homem, amarrar aquele homem e levar ele para a fortaleza de Antônia, segundo Flávio Josefo. E aí, nisso que eles estão indo, havia uma fúria tão grande naquela multidão que aquela multidão seguiu eles. Seguiu eles. E, e quando eles estão seguindo eles, eu achei muito interessante também, quando aquela multidão seguia gritando e falando, porque o que eles queriam ali é que agora o Império Romano fizesse a justiça que eles exigiam que fosse feita. Então, que matassem ele, que prendessem ele, que fizessem alguma coisa, sabe? Então, irmãos, a gente tem que entender isso como um espírito de rebelião. Aqui não havia falta de sinceridade de ninguém. Aqui estava todo mundo convicto com aquilo que estava fazendo. Aqui estava todo mundo aqui influenciado, que começou com aqueles homens, com aqueles judeus vindo da Ásia, vindo de Éfeso, e depois aquilo ali se alastra como um fogo numa floresta seca. Uma fagulha numa floresta seca e aquilo se alastra rapidamente. A Bíblia diz que a nossa língua ela pode produzir essa faísca. E isso se alastra rapidamente. E aquelas pessoas ali incendeiam o coração e são tomados de ira, de justiça, e tem que fazer, e um grita aqui, e o outro grita lá, e um vai, e aquilo ali, vão, e aqui é a grande perseguição do apóstolo Paulo. A grande dor no coração do apóstolo Paulo era ser perseguido pelos judeus, pelos irmãos não entenderem. E ele é agredido, como aconteceu várias vezes, é machucado. Essa é a realidade da igreja, irmãos. E ele tinha uma dor dentro dele. O apóstolo Paulo, ele fala, eu até quero ler com vocês ali no livro de Romanos, porque ele vai expressando muito bem o coração dele em Romanos 9, 10 e 11, mas eu quero ler o capítulo 9. Romanos 9, 2, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele diz assim, eu sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, uma dor que não passa, uma dor que não cessa, uma dor contínua, crônica, no coração, na alma.
Eu tenho uma incessante dor no coração que gera uma tristeza grande, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, porque é um judeu, né? O qual é sobre todos. Deus bendito para sempre, amém. Alguns até dizem que o espinho na carne dele era, e eu creio nisso, que o espinho na carne dele era essa dor que ele tinha de ser perseguido pelos irmãos. Alguém de nós aqui, será que foi perseguido por alguém de perto da gente aqui? Será que tem alguém perseguido aqui por um irmão, por alguém perto, por alguém que ama, que dá uma dor no coração incessante, uma tristeza profunda? Às vezes a gente não sentiu isso porque a gente não teve coragem de se posicionar ainda, como o apóstolo Paulo tinha. Ainda está relativizando, ainda está achando que dá para levar a coisa de forma morna, para fugir da perseguição, porque vai ser dura a perseguição mesmo. Vai ser dura mesmo. E dá para fugir dela também, mas só não dá para ser igreja. Então ele tinha muita dor com tudo isso que acontecia, porque os próprios irmãos deles, compatriotas, vinham e se levantavam contra ele com muita força. Imagina esse homem apanhando e depois ali os romanos pegam ele, protegem ele agora dessa desse massacre e esses irmãos dele vêm atrás dele gritando e falando e mata e termina. E aí, quando ele chega na escadaria, irmãos, e é interessante aqui, porque diz no versículo 35, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo o seguia gritando, mate, o mate, era matar, meu, não era, vamos só dar o castigo para ele, não, é matar, a gente quer matar as pessoas, a gente quer matar a vida da igreja, a gente quer matar, quando a gente não é igreja, a gente quer matar a igreja. E esse é o problema quando a gente não se posiciona com a igreja. Porque quando tu não te posiciona como igreja, tu automaticamente tu é contra a igreja, tu é perseguidor da igreja. Quando tu não te posiciona como Cristo, tu te estabelece como anticristo. Quando tu não te posiciona como profeta, tu já te torna um falso profeta. Isso aí é automático. Não existe um outro caminho. Só que, e aqui eu quero finalizar aqui a nossa aula de hoje, nesses últimos minutos aqui, que acontece algo muito bonito aqui, muito incrível aqui, que é para nos deixar com esperança nessa noite, nessa manhã no Japão, né, Bianca? Quem é que tá do Japão aí? Só a Bianca. Ah, o Thiago tá lá embaixo lá. O Thiago, essa hora, deve estar indo pro treino. Ah, porque nessa hora que tá o auge da violência, o auge da violência, quando ele vai, e Paulo ia sendo recolhido para dentro daquela fortaleza. Diz que veio uma voz no coração dele, irmãos, em nome de Jesus, uma voz brota no coração da igreja. Quando ela está toda machucada, quando ela está toda perseguida, quando ela está toda injuriada, quando ela está toda caluniada, veio uma voz, a igreja ela não se cala, irmãos. Não te cala, fala. Jesus falou isso para o Paulo, não te cala lá em Corinto, em Atos 18, nós passamos por ele, né? Fala, não te cala. Veio uma voz agora e ele se volta para o comandante. Imagina alguém todo machucado, todo ferido ali, emocionalmente também
perturbado, mas vem uma voz, o Espírito se levanta na vida desse homem e ele pede a voz, pede a palavra. Aleluia! E tu não está pedindo a palavra no teu local de trabalho, e tu não está pedindo a palavra onde tu está. Sabe por que que tu não está pedindo a palavra? Porque tu não está te posicionando como igreja e porque tu está tentando fugir de perseguição. Tu não está te posicionando, não está pedindo a palavra nessa hora. Ele aqui ressuscita algo dentro dele, o coração dele se enche de uma chama de alguém que a causa é Cristo e ele diz: eu quero falar. Ele fala para o comandante, ele fala para a autoridade: eu quero falar. Tu não pode ter medo de falar. A igreja não pode ter medo de falar. Porque é autoridade, porque vai me mandar embora, porque vai me punir, porque vai me. Tu não foi feito para ter medo. Tu foi feito para estar cheio de amor e lançar fora todo medo. Por isso que tu não é covarde, tu é cheio de poder, amor e moderação. É esse espírito que veio sobre a tua vida. Então não te cala, não te assusta. Deixa brotar essa voz no teu coração. Tá andando assustado pela rua, tá andando assustado no teu trabalho. Tá andando só querer desfrutar de prazeres da tua vida. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Isso pode ser perigoso para o teu futuro eterno. Isso pode até te dar alguma vantagem no teu futuro temporal, mas pode ser muito perigoso e mortal para o teu futuro eterno. Aí, nesse momento, vem uma voz, eu posso falar, eu poderia falar. Tu vê, ele vem ali, ele obedece, ele vai ali no meio daquela multidão e fala para aquele homem. E aí, quando ele fala para aquele homem, ele fala em grego. E aí, quando ele fala, aquele homem se espanta. Ué, tu é grego? Tu fala em grego? E aí ele começa a dar a identidade dele. Ele diz, não, eu sou judeu, mas eu sou de Tarso, que é da Sicília, que é uma região gentílica. Eu sou grego. Ele começa a conversar, ele começa a explicar, ele começa a argumentar. E aí aquele homem diz, mas será que tu não é aquele egípcio lá que fez aquela revolta? Porque esse egípcio que ele está falando é algum desses homens aí, possivelmente um zelote, que era um dos partidos, que nesse afã, acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Deu, né? Havia um homem que provavelmente era daquele partido dos Zelotes, que um dia se levantou para um protesto desses judaicos para se libertar dessa opressão romana e juntou ali 400 homens, aí veio aquela máquina mortífera e eles tiveram que fugir para o deserto. Assim como aconteceu outras vezes, lembro, quero lembrar vocês, não sei se vocês lembram, lá em Atos 5, quando Gamaliel se levanta aquele homem e fala, olha, teve um homem aí, uma vez que levantou muita gente com ele, aquilo não deu em nada. Aquilo foi subjugado pela máquina de guerra romana e aquilo acabou. Então, se não é de Deus, porque isso era muito comum acontecer. E acabava. Só que o cristianismo nunca acabou e nunca vai acabar. A igreja nunca acabou e nunca vai acabar. E nós temos a oportunidade de ser parte dessa igreja que nunca acabou e nunca vai acabar. Que vai, é a única coisa que vai prevalecer até o final. Que carrega a palavra de Deus. Então ele diz: Tu é daquele lá que se levantou? Aí Paulo diz: Não, não sou, eu sou um judeu, mas eu sou de Tarso. E aí diz que naquela conversa, irmãos, em nome de Jesus, aprende a conversar com as pessoas, não tenha medo de conversar com gente que tu acha que é grande. Porque se tu achar que alguém é grande perto de ti, é porque tu está te vendo pequeno. E se tu está te vendo pequeno diante de alguém, isso é uma crueldade da iniquidade do teu orgulho. Tu vai te sentir grande também diante de outros.
E aí tu vai entrar nesse caminho de escravidão, de ser mandado, diminuído por alguns e querer crescer em cima de outros. Isso não é bom que seja assim. Te posiciona como igreja, com grande ou com pequeno. Se posiciona como igreja. Ele se posicionou aqui e houve uma permissão, houve uma autorização para ele falar. Aleluia. E aí a gente vai ver na semana que vem o que ele fala, como ele fala, que é muito lindo. O movimento dele aqui agora, naquela escadaria, ele machucado, todo machucado. Tu acha que às vezes tu tá machucado, tu não pode falar? Uhum. Acha que às vezes tu tá triste, tu não pode falar? Uhum. Tá magoado, não pode falar? Tá tristinho, não pode falar? Pode falar, sim. Foi feito para falar. Tem uma voz que brota de dentro da gente. Em nome de Jesus. Bonito, né, irmãos? Uhum. Bonito, né? Pá! Eu fico muito emocionado, assim, orando para eu conseguir ser um pouco disso aqui. Porque eu sei que eu posso ser, eu sou parte disso aqui. Eu sei que só depende de mim. Eu sei que só depende de mim. Mesmo com todas as minhas dificuldades, eu sei que depende de mim. E eu quero que tu pense assim também. Que a nossa etapa seja esse meio encorajador. Para tu reconhecer alguém na tua própria vida que tu ainda não conhece. E que o Senhor está pronto para te mostrar. Essa pessoa que tu ainda não conhece. Só que tem que lavar a gente, purificar a gente, né? E como é que isso acontece? Ah, expondo a gente algumas situações que a gente não gostaria de passar. Amém? Meus amores, glória a Deus. Muito bom.